Tem gente que passa o dia inteiro sendo puxada para fora de si. Uma mensagem muda o humor. Um olhar muda o clima interno. Uma resposta atravessada estraga a manhã. Um atraso bagunça o peito. Uma crítica, ainda que pequena, fica ecoando por horas. E quando a noite chega, o cansaço não vem só do que aconteceu. Vem da quantidade de vezes em que você saiu do seu centro para reagir a coisas que nem mereciam tanto espaço dentro de você. Talvez você já tenha sentido isso de um jeito silencioso, quase difícil de explicar. Como se a paz existisse, mas estivesse sempre sendo interrompida. Como se bastasse um detalhe para arrancar você de si mesmo. E é exatamente aqui que começa a mudança. Porque a maioria das pessoas acredita que o problema está no mundo. Nas pessoas difíceis, nos dias caóticos, nas injustiças, nas pressões, nas provocações, mas o estoicismo faz uma revelação desconfortável e libertadora ao mesmo tempo. Não é o mundo que decide o tamanho da sua perturbação. É a forma como você se relaciona com ele. E quando você entende isso de verdade, algo muito importante começa a acontecer dentro de você. Você deixa de se sentir refém de tudo. Você para de viver no reflexo automático. Você aprende a proteger a própria paz, sem precisar fugir da vida. Então fica comigo até o fim, porque essas 7 lições estoicas não servem apenas para deixar você mais calmo. Elas servem para devolver a você uma espécie de soberania interior que muita gente perdeu sem perceber. E se, em algum momento dessa reflexão, você sentir que esse tipo de conteúdo fala com uma parte profunda da sua vida, se inscreva no canal, deixe seu like e me diga nos comentários a frase "eu escolho paz". Às vezes, uma decisão interior precisa ser nomeada para começar a ganhar força. Existe um erro muito comum que esgota as pessoas emocionalmente. E esse erro é imaginar que maturidade significa reagir melhor. Na verdade, muitas vezes maturidade significa reagir menos. Não porque você ficou indiferente, não porque você deixou de sentir, não porque você se tornou frio, mas porque finalmente entendeu que nem tudo merece acesso ao seu sistema nervoso, ao seu tempo, ao seu coração e à sua energia mental. Esse é um detalhe que poucas pessoas percebem. A exaustão emocional raramente nasce apenas dos grandes acontecimentos. Ela nasce do acúmulo de pequenas reações desnecessárias. É o comentário que você revive mentalmente. É a discussão que continua dentro da sua cabeça depois que acabou. É o medo antecipado de algo que nem aconteceu. É a necessidade de corrigir toda a injustiça, responder toda a provocação, explicar todo o mal-entendido, controlar toda possibilidade. E pouco a pouco, a pessoa vai perdendo a paz, não porque a vida se tornou impossível, mas porque ela passou a entregar sua estabilidade para tudo o que a toca. Os estoicos entenderam isso com uma clareza impressionante. Eles não buscavam uma vida sem problemas. Eles buscavam uma mente que não fosse sequestrada por cada oscilação do mundo. E isso muda tudo, porque faz você sair da posição de vítima das circunstâncias e entrar na posição de guardião da própria vida interior. A primeira lição é simples de dizer, mas difícil de viver. Nem tudo merece uma resposta sua. Parece óbvio, mas não é, porque o ego adora a sensação de importância que nasce quando nos sentimos obrigados a responder tudo, rebater tudo, consertar tudo, participar de tudo. Há pessoas que vivem como se cada comentário fosse um chamado, cada provocação fosse uma convocação, cada erro alheio fosse um problema pessoal. E sem perceber, vão se tornando emocionalmente disponíveis para o caos. Imagine alguém que entra em todas as batalhas do dia, responde com irritação ao motorista apressado, discute com o atendente ríspido, se ofende com o tom de voz do parceiro, leva para o peito o atraso de alguém, fica remoendo uma publicação que viu nas redes sociais, tenta provar seu valor numa conversa que nem deveria existir. No fim do dia, essa pessoa diz que o mundo é cansativo, mas talvez o que a esteja cansando não seja o mundo. Talvez seja a incapacidade de escolher onde colocar a própria energia. Sêneca tinha uma visão muito lúcida sobre isso. Não é que a vida seja curta, muitas vezes somos nós que a desperdiçamos. E uma das formas mais silenciosas de desperdiçar a vida é oferecer atenção demais ao que não merece. Atenção é tempo de vida, atenção é destino, atenção é poder vital. Quando você dá atenção demais ao que o fere superficialmente, falta atenção para aquilo que poderia fortalecê-lo profundamente. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez, com honestidade, reconheça isso em si. Pessoas que sentem uma urgência interna de reagir, como se o silêncio fosse fraqueza, como se não responder fosse perder, como se deixar passar fosse uma forma de humilhação. Mas aqui está uma inversão poderosa. Muitas vezes, responder
é perder, porque você perde paz, perde nitidez, perde energia, perde grandeza. Nem toda provocação merece uma explicação. Nem toda grosseria merece confronto. Nem toda opinião merece defesa. Nem toda interpretação errada precisa ser corrigida. Há batalhas que só continuam porque você entra nelas. Há incêndios que só crescem porque você leva oxigênio. Há situações que morrem por falta de reação. E isso não é covardia. Isso é discernimento. O homem ou a mulher realmente fortes não são aqueles que vencem todos os confrontos. São aqueles que sabem quais confrontos não valem sua alma. Pense na quantidade de paz que você já entregou, tentando ser compreendido por quem não queria compreender, tentando ser validado por quem já tinha escolhido não ver seu valor, tentando se defender de acusações que falavam mais sobre o outro do que sobre você. Isso drena a vida de um jeito invisível, porque o corpo até sai da cena, mas a mente continua lá, dialogando com fantasmas, montando argumentos, imaginando respostas melhores, tentando salvar uma imagem. E é aqui que muitas pessoas se confundem. Elas acham que o que estão protegendo é a dignidade, quando, na verdade, estão protegendo o orgulho. Dignidade não precisa de espetáculo. Dignidade não grita para ser reconhecida. Dignidade sabe se retirar. Dignidade sabe não se explicar além do necessário. Dignidade sabe preservar o silêncio quando a insistência já seria um rebaixamento interior. Então a primeira prática para parar de reagir a tudo é essa. Antes de responder, pergunte a si mesmo se aquilo merece o preço da sua paz. Nem o preço da sua opinião, nem o preço da sua razão, o preço da sua paz. Essa pergunta muda tudo, porque de repente você começa a enxergar que muitos conflitos não merecem sua presença interna. A segunda lição é ainda mais profunda. O que te perturba nem sempre é o fato, mas o significado que você dá a ele. Essa é uma das chaves centrais do estoicismo, e quando ela entra de verdade na consciência, a vida inteira começa a ser reinterpretada. Uma pessoa demora para responder você. O que aconteceu? Objetivamente, apenas isso. Ela demorou para responder, mas em segundos, a mente constrói narrativas. Ela está me ignorando. Eu fiz algo errado. Não sou importante. As pessoas sempre se afastam. Percebe o salto? O fato foi pequeno. A interpretação foi gigantesca. E a reação emocional nasceu mais da interpretação do que do acontecimento. Isso vale para quase tudo. Um olhar mais frio. Um convite que não veio. Um plano que falhou. Uma crítica recebida. Um comentário seco. Uma mudança de comportamento. O sofrimento aumenta quando a mente transforma o fato em julgamento total sobre si, sobre o outro e sobre o futuro. Marco Aurélio repetia para si mesmo a necessidade de ver as coisas como elas são, despidas do enfeite mental que as dramatiza. Por quê? Quando você olha um acontecimento sem acrescentar camadas emocionais automáticas, ele quase sempre se torna mais manejável. Talvez aqui exista um detalhe decisivo que poucas pessoas percebem. Reagir demais é, muitas vezes, acreditar demais nas primeiras interpretações da mente. E a mente apressada não é sábia. A mente ferida não é justa. A mente cansada exagera. A mente insegura personaliza tudo. A mente ansiosa prevê catástrofes. A mente orgulhosa transforma qualquer desconforto em ameaça. Por isso, não basta sentir. É preciso investigar o que está sendo contado por trás do sentimento. Quando algo toca você, a pergunta não é apenas o que eu estou sentindo? A pergunta mais madura é: que história minha mente está contando sobre isso? Talvez você perceba que está se sentindo rejeitado, não porque houve rejeição real, mas porque um padrão antigo foi ativado. Talvez descubra que ficou furioso, não porque houve um ataque grave, mas porque o seu desejo de controle foi frustrado. Talvez note que uma pequena falha externa abriu uma grande ferida interna. E isso muda o modo como você se relaciona com as próprias reações, porque em vez de obedecer imediatamente a elas, você começa a compreendê-las. O estoicismo não ensina repressão, ele ensina interpretação consciente. Isso é muito diferente. Reprimir é empurrar para baixo, é fingir que não sentiu, é endurecer por fora, enquanto se desorganiza por dentro. Já a interpretação consciente é olhar para o acontecimento e dizer: eu não sou obrigado a aceitar a primeira versão que minha mente produziu. Isso traz uma liberdade silenciosa, mas imensa. Imagine o quanto da sua paz já foi roubado por suposições, por conclusões precipitadas, por leituras emocionais feitas no calor do instante. Quanta dor desnecessária nasceu, não do que aconteceu, mas do que você deduziu. E aqui está a beleza dessa segunda lição. Se a interpretação amplia a perturbação,
A interpretação também pode devolver a paz. Em vez de pensar estão contra mim, talvez seja apenas as pessoas também têm dias difíceis. Em vez de concluir, eu falei de novo. Talvez seja eu cometi um erro. E isso não define quem eu sou. Em vez de viver, perdi o controle de tudo. Talvez seja nem tudo está sob meu controle. E isso sempre foi verdade. Repare como a alma respira diferente quando a mente para de incendiar o que aconteceu. A terceira lição é o treinamento do intervalo. Entre o impulso e a resposta, existe um pequeno espaço. E é dentro desse espaço que a liberdade começa. O problema é que a maioria das pessoas não vive nesse espaço. Elas vivem coladas ao impulso, sentem e já reagem. O corpo tensiona e a língua acompanha. O coração acelera e a decisão sai sem filtro. A emoção sobe e o comportamento obedece. Depois vem o arrependimento. Depois vem a vergonha. Depois vem a tentativa de consertar. O que foi dito, o que foi feito, o que foi estragado, num segundo. Mas o estoicismo é, em grande parte, a arte de alongar esse intervalo. Não porque o sentimento desapareceu, mas porque você deixou de ser escravo da primeira descarga interna. Epicteto ensinava que não somos perturbados pelas coisas em si, mas pelos juízos que fazemos sobre elas. Só que há uma implicação prática nisso que muita gente ignora. Para examinar o juízo, você precisa, antes, interromper a pressa de reagir. Sem pausa, não há consciência. Sem consciência, não há escolha. Sem escolha, você vive no automático. Talvez você pense que isso parece bonito, mas difícil demais no cotidiano. E é verdade, ninguém instala essa pausa da noite para o dia. Ela é treinada. E esse é o ponto que diferencia quem admira sabedoria de quem realmente a pratica. A prática começa no corpo. Porque quando a emoção sobe, o corpo sabe antes da mente. A mandíbula aperta, o peito esquenta, a respiração encurta, os ombros sobem, o tom de voz muda, o impulso quer sair. Se você aprender a notar esses sinais, já terá conquistado uma vantagem imensa, porque perceber o início da tempestade é diferente de já estar sendo arrastado por ela. Uma pessoa que quer parar de reagir a tudo precisa criar rituais simples de desaceleração. 3 respirações antes de responder. 1 copo d'água antes de discutir. 10 minutos antes de enviar a mensagem que nasceu da raiva. Uma caminhada curta antes de decidir. O silêncio de uma noite antes de dar a resposta definitiva. Pode parecer pouco, mas são gestos pequenos que preservam grandes destinos. Existe uma força quase invisível em quem consegue esperar um pouco antes de agir. Não é passividade, é governo interno. E esse governo interno precisa ser construído como quem treina um músculo que ficou fraco por anos. No começo, a pessoa ainda reage demais, ainda se percebe tarde demais, ainda repete velhos padrões, mas aos poucos algo muda. Ela passa a se observar mais cedo, passa a reconhecer o gatilho antes da explosão, passa a perceber que aquilo que parecia impossível de segurar era, na verdade, um hábito de impulsividade reforçado por repetição. E aqui existe uma virada profunda. Muitas pessoas dizem, eu sou assim, quando deveriam dizer, eu me acostumei a funcionar assim. Uma frase aprisiona, a outra permite mudança. Você não nasceu condenado a ser refém do próprio temperamento. Você pode treinar o tempo da sua resposta. Você pode se tornar alguém menos reativo. Você pode aprender a não entregar seu comportamento para qualquer desconforto que apareça. E isso transforma não só sua paz, mas também seus relacionamentos. Porque muita destruição emocional não vem da maldade, vem da incapacidade de suportar alguns segundos de desconforto sem agir contra si e contra os outros. A 4ª lição toca numa dor muito comum. Pare de personalizar o comportamento alheio. Essa talvez seja uma das maiores fontes de sofrimento invisível da vida adulta. Alguém está distante e você acha que é por sua causa. Alguém fala de forma seca e você já se sente diminuído. Alguém muda de humor e você assume que fez algo errado. Alguém não reconhece seu esforço e você transforma isso num veredito sobre o seu valor. É impressionante como o ser humano, quando está emocionalmente vulnerável, tende a colocar a si mesmo no centro de tudo o que acontece ao redor. Mas a verdade é que grande parte do comportamento dos outros fala mais sobre o mundo interno deles do que sobre você. A pessoa ríspida pode estar exausta. A pessoa ausente pode estar confusa. A pessoa crítica pode estar cheia de conflitos consigo mesma. A pessoa fria pode ter aprendido a sobreviver se fechando. A pessoa agressiva pode estar em guerra por dentro. Isso não justifica tudo. Não significa tolerar abuso, não significa aceitar desrespeito. Significa apenas compreender uma coisa libertadora.
Nem tudo é pessoal. Quando você para de personalizar tudo, um peso enorme sai dos ombros. Porque você deixa de viver se perguntando o tempo todo o que fez de errado, o que deveria ter dito, como poderia ter sido melhor, por que o outro agiu daquele jeito. Você entende que o outro não é um espelho perfeito do seu valor. O outro é uma pessoa atravessada pela própria história, pelos próprios medos, pelas próprias faltas de consciência. E isso acalma o coração. Não porque você deixa de perceber o que dói, mas porque deixa de transformar cada comportamento alheio em diagnóstico sobre si. Há pessoas que passam a vida inteira tentando merecer delicadeza de quem não sabe oferecê-la, tentando despertar clareza em quem vive na confusão, tentando colher maturidade de quem ainda age pelo impulso, tentando encontrar reciprocidade em quem só conhece utilidade. E o resultado é devastador. Elas se sentem constantemente insuficientes. Mas talvez a verdade seja muito mais simples e muito mais dura. Talvez você não esteja recebendo pouco porque vale pouco. Talvez esteja esperando demais de quem tem pouco a oferecer naquele nível de consciência. Marco Aurélio observava a natureza humana com realismo. Ele sabia que as pessoas erram, agem mal, projetam seus conflitos e se perdem em paixões desordenadas. O ponto não era se tornar amargo por causa disso, mas não se surpreender ingenuamente o tempo todo. Essa é uma forma de proteger a paz. Quando você entende que o mundo é habitado por pessoas imperfeitas, feridas, vaidosas, confusas e muitas vezes inconscientes, você sofre menos com o comportamento. Não porque ficou cínico, mas porque ficou lúcido. E a lucidez é uma proteção imensa. Ela evita que você implore coerência onde há desordem, evita que você espere profundidade onde só existe superficialidade. Evita que você se quebre tentando transformar o outro naquilo que ele ainda não escolheu ser. Às vezes, o maior gesto de paz não é convencer, corrigir ou insistir. É apenas enxergar com clareza e ajustar a distância. Esse é um detalhe decisivo. Nem todo afastamento é rejeição. Muitas vezes, é inteligência emocional. A quinta lição talvez incomode algumas pessoas, porque ela desmonta uma fantasia muito presente. Paz não é apenas um estado interno. Paz também exige limites. Muita gente fala de serenidade como se bastasse pensar diferente. Mas não. Existem ambientes que adoecem. Existem relações que drenam. Existem dinâmicas que desorganizam a alma. Existem pessoas que vivem de invadir, pressionar, manipular, cobrar, desrespeitar, provocar, testar e querer permanecer em paz. Sem aprender a colocar limites, é como querer manter uma casa limpa com a porta aberta para qualquer um entrar de sapato enlameado. A paz interior não é só meditação, reflexão e autoconsciência. Ela também é fronteira. Ela também é critério. Ela também é saber dizer não sem culpa exagerada. É aqui que muitas pessoas boas se perdem. Elas confundem bondade com disponibilidade total. Confundem amor com autoabandono. Confundem paciência com permanência em lugares que as ferem repetidamente. E depois se perguntam por que estão sempre esgotados. O estoicismo não ensina submissão emocional. Ensina responsabilidade sobre si. Se algo depende de você, então depende também de proteger o terreno da sua mente. Isso significa que às vezes você precisará ser mal interpretado para permanecer em paz. Precisará desapontar expectativas para não trair a si mesmo. Precisará sair de conversas que já perderam a dignidade. Precisará não atender imediatamente, não responder na hora, não se explicar tanto, não aceitar certos tons, não se expor a certos acessos. Há pessoas que só respeitam o limite quando sentem a consequência dele. E aqui surge um medo muito humano. Mas e se acharem que eu mudei? E se pensarem que estou frio? E se me chamarem de difícil? A pergunta mais importante é outra. Quanto da sua paz você continuará entregando para manter uma imagem de agradabilidade? Porque existe gente que sacrifica a saúde emocional para continuar sendo vista como acessível, compreensiva, disponível e boazinha. Só que uma paz construída à custa da própria anulação não é paz, é exaustão elegante. Os limites mais difíceis nem sempre são os grandes. Às vezes, são os pequenos. Não discutir por mensagem quando o assunto exige presença. Não atender ligação em qualquer horário. Não continuar uma conversa quando o respeito terminou. Não dizer sim por impulso. Não se oferecer para resolver tudo. Não absorver o humor de todo mundo. Não abrir sua intimidade para quem ainda não provou maturidade para recebê-la. Isso muda completamente o modo como a vida entra em você. Porque sem limites, a pessoa vira um corredor sem portas. Tudo passa. Tudo ecoa.
Tudo invade, e depois ela chama de sensibilidade aquilo que, na verdade, é falta de proteção emocional. Ser sensível não é o problema é ser sensível sem estrutura. O problema é ter coração aberto sem filtro. O problema é ter compaixão pelos outros e nenhuma responsabilidade para com o próprio desgaste. E aqui existe uma reinterpretação importante. Dizer não para certas dinâmicas não é fechar o coração, é preservar a capacidade de amar sem adoecer. A sexta lição é talvez a mais conhecida do estoicismo, mas também uma das menos vividas. Você precisa aceitar que há coisas que não dependem de você. Parece simples. Todo mundo já ouviu isso, mas poucos realmente organizaram a vida a partir desse princípio. O sofrimento aumenta radicalmente quando você tenta controlar aquilo que nunca esteve em suas mãos. A opinião dos outros, o tempo das coisas, o passado, o reconhecimento, a reação alheia, o resultado exato dos seus esforços, o amor de alguém, a fidelidade de quem prometeu, a permanência de certas pessoas, a ausência de perdas, a velocidade da cura. Nada disso está totalmente sob seu comando. E ainda assim, muita gente vive como se pudesse, com esforço suficiente, controlar tudo. É aí que nasce a reatividade constante. Porque toda vez que a realidade foge da expectativa, a pessoa se irrita, se desespera, se desorganiza, se ressente. Não é apenas a dor do acontecimento, é a dor de ver quebrada a ilusão de controle. Epicteto foi de uma clareza quase cirúrgica nessa questão. Algumas coisas dependem de nós, outras não. E a sabedoria começa quando você separa uma da outra com honestidade. O problema é que o ego odeia essa separação. O ego quer controlar o que o outro sente, quer garantir resultado, quer impedir decepções, quer administrar impressões, quer antecipar o futuro, quer domesticar o imprevisível. Só que a vida não negocia nesse nível. A vida sempre terá uma parte indomável. Sempre haverá algo fora do script. Sempre haverá algo escapando das mãos. E lutar contra esse fato básico da existência é uma fonte permanente de perturbação. Pessoas reativas, muitas vezes, não são apenas temperamentais. Elas estão exaustas de tentar segurar um mundo que não pode ser segurado. Reagem porque não suportam o limite da própria potência. Reagem porque confundem aceitação com derrota. Reagem porque acreditam que, se soltarem um pouco, tudo vai desmoronar. Mas aceitar o que não depende de você não é desistir da vida, é desistir da guerra errada. É redirecionar força. Em vez de tentar controlar a opinião dos outros, você trabalha sua integridade. Em vez de tentar garantir que ninguém o decepcione, você fortalece seu discernimento. Em vez de tentar impedir todas as perdas, você cultiva recursos internos para atravessá-las. Em vez de exigir que o mundo seja previsível, você se torna mais estável por dentro. Percebe a diferença? A energia não some, ela muda de direção, e essa mudança de direção é uma das maiores fontes de paz que existem, porque o coração começa a descansar quando entende que sua tarefa não é controlar a vida inteira. Sua tarefa é cuidar da sua parte com dignidade, fazer o que é certo, agir com clareza, falar com verdade, decidir com consciência e depois soltar o que não pertence ao seu domínio. Isso não diminui a ação, purifica a ação. Você continua fazendo o que pode, mas para de enlouquecer com o que nunca pôde. Talvez você esteja vivendo exatamente esse conflito em alguma área da sua vida, querendo controlar o ritmo de alguém, o resultado de um processo, o desfecho de uma relação, a forma como será lembrado, a reação que virá depois de uma decisão difícil. E por trás dessa tentativa, existe quase sempre um medo profundo. O medo de perder, o medo de não ser suficiente, o medo de errar, o medo de ser injustiçado, o medo de sofrer. Só que a busca de controle absoluto não elimina o sofrimento. Ela apenas acrescenta tensão ao inevitável. A vida fica pesada demais quando você quer segurar com as mãos aquilo que só pode ser atravessado com maturidade, e é aqui que nasce uma serenidade mais verdadeira. A serenidade de quem faz o melhor que pode e não transforma o resto em prisão mental. Essa pessoa continua sentindo, continua se importando, continua agindo, mas não se quebra tanto diante do que escapa, porque já entendeu uma coisa essencial. Paz não é ter garantia sobre tudo. Paz é ter alinhamento com o que depende de você, mesmo quando o resto está incerto. A sétima lição fecha todas as outras, porque sem ela, as anteriores viram apenas boas ideias. Sua paz precisa ser construída antes da crise. Esse é um ponto
decisivo. Muita gente procura serenidade só quando o caos já começou, só quando a discussão explodiu, só quando a ansiedade apertou, só quando a dor ficou grande, só quando a vida saiu dos trilhos. E claro, nesses momentos, ainda é possível recuperar o centro. Mas o estoicismo ensina algo mais profundo. A paz mais sólida é preparada no cotidiano, quando nada urgente está acontecendo. É no silêncio comum dos dias que você fortalece a mente para não ser levada por qualquer ventania. Marco Aurélio escrevia para si mesmo não em momentos ideais, mas em meio ao peso do império, da guerra, da responsabilidade e da fragilidade humana. Ele treinava pensamento, treinava perspectiva, treinava lembrança do que importa. Porque sabia que, se esperasse a tempestade para aprender a navegar, já começaria em desvantagem. Isso serve para você também. A pessoa que quer parar de reagir a tudo precisa criar um centro interior habitual. Precisa ter práticas que a devolvam para si. Pode ser alguns minutos de silêncio ao acordar, antes que o mundo comece a invadir. Pode ser uma oração sincera, uma meditação, uma leitura breve, um caderno, onde você escreve aquilo que precisa organizar por dentro. Pode ser uma caminhada sem estímulos, apenas para se ouvir. Pode ser o hábito de revisar o dia à noite e perguntar: onde eu me perdi hoje? Onde eu mantive meu eixo? O que me roubou energia sem necessidade? O que eu posso fazer diferente amanhã? Essas perguntas parecem pequenas, mas reeducam a consciência. Elas começam a produzir uma presença que antes não existia. E a pessoa percebe que não precisa viver apenas no modo reação. Ela pode viver no modo observação, escolha, intenção. Existe um engano muito comum em relação à paz. Muita gente pensa que paz é ausência de conflito. Não é. Paz é capacidade de permanecer inteiro enquanto o conflito existe. Paz não é uma vida onde nada frustra você. Paz é não perder a si mesmo toda vez que algo frustra você. Paz não é silêncio externo. Paz é ordem interna. E essa ordem não aparece por acaso. Ela é cultivada. Há um tipo de alma que só aprende no impacto, e há outro tipo que aprende também na reflexão. O estoicismo convida você para esse segundo caminho. Um caminho em que a mente não é treinada apenas pela dor, mas também pela consciência antecipada. Você começa a imaginar como quer agir diante do inevitável. Começa a se lembrar, antes do dia começar, que encontrará pessoas difíceis, desencontros, imprevistos, irritações, atrasos, ingratidões, interpretações erradas. Não para ficar pessimista, mas para não ser pego de surpresa, como se o mundo tivesse traído um acordo que nunca fez. Esse preparo muda muito a sua reatividade, porque grande parte da perturbação nasce do choque infantil diante da realidade. Como assim isso aconteceu? Como assim me trataram assim? Como assim? Deu errado? A mente preparada sofre, mas não se escandaliza tanto. E aqui chegamos a algo muito bonito. Proteger sua paz não é se fechar para a vida, é escolher o modo como você vai permanecer nela. Você não precisa virar pedra, não precisa perder sensibilidade, não precisa virar alguém distante, frio ou emocionalmente anestesiado. O estoicismo genuíno nunca foi um convite à secura, foi um convite à liberdade interior. A diferença é enorme. A pessoa livre interiormente sente, mas não é arrastada por tudo. Ama, mas não se abandona. Se importa, mas não se dissolve. Escuta, mas não absorve tudo. Observa, mas não entra em toda a turbulência. Ela entendeu que paz não é passividade, é força organizada, é delicadeza com estrutura, é presença sem servidão emocional. E isso, num mundo que recompensa o excesso, a urgência e a reação instantânea, se torna quase revolucionário. Talvez, ouvindo tudo isso, você perceba que por muito tempo acreditou que reagir era sinal de autenticidade. Eu sou verdadeiro. Eu falo mesmo. Eu não levo desaforo para casa. Eu mostro o que sinto. Mas maturidade não é despejar tudo o que sente em tempo real. Isso, muitas vezes, é apenas impulsividade romantizada. A verdadeira autenticidade não está em reagir a tudo. Está em agir de forma coerente com seus valores, mesmo quando a emoção quer outra coisa. A pessoa madura não é a que expressa qualquer impulso. É a que escolhe o que merece expressão. Parece um detalhe, mas isso muda famílias, casamentos, amizades, ambientes de trabalho, relações consigo mesmo. Quantas feridas poderiam ter sido evitadas se alguém tivesse respirado antes de falar? Quantas conexões poderiam ter sido preservadas se alguém tivesse distinguido dor de verdade momentânea? Quantas noites de paz poderiam ter sido poupadas se uma mensagem não tivesse sido enviada no auge da raiva? Existe sabedoria em não obedecer imediatamente ao que o coração sente no calor do instante. Outra confusão comum
é imaginar que quem protege a paz virou acomodado. Mas observe com atenção. Há uma diferença imensa entre uma pessoa apática e uma pessoa pacificada. A apática desistiu de sentir, a pacificada aprendeu a selecionar. A apática se desconectou, a pacificada se governa. A apática não se importa, a pacificada se importa sem se destruir. É por isso que, muitas vezes, quem ainda vive no caos interpreta mal quem escolheu serenidade. Chama de frieza aquilo que é sobriedade. Chama de distância aquilo que é limite. Chama de orgulho aquilo que é respeito próprio. Chama de covardia aquilo que é recusa de entrar em discussões inúteis. E se você quiser proteger sua paz, vai precisar suportar algumas interpretações erradas. Esse também é um preço da maturidade. Nem sempre você poderá explicar sua mudança para quem se beneficiava da sua desorganização. Nem sempre conseguirá fazer todo mundo entender por que agora você responde menos, se expõe menos, discute menos, tolera menos certos acessos. Algumas pessoas sentem sua paz como rejeição, porque estavam acostumadas a acessar você sem critério. E aqui está uma verdade importante. Nem todo desconforto que o outro sente diante do seu limite é culpa sua. Existe ainda um aspecto mais íntimo dessa jornada. Parar de reagir a tudo também significa fazer as pazes com o próprio mundo interno, porque em muitos casos, a reação exagerada não nasce só do presente. Ela nasce do passado não elaborado. Uma palavra toca em algo antigo. Um silêncio desperta um abandono antigo. Uma crítica aciona uma vergonha antiga. Um atraso reacende uma sensação antiga de não importância. E, sem perceber, você reage ao agora com a intensidade de ontem. Por isso, o caminho da paz não é apenas filosófico. Ele também é profundamente humano. Exige que você se observe com compaixão. Exige que reconheça suas feridas sem transformá-las em identidade. Exige que entenda que alguns gatilhos não são fraqueza moral, mas áreas que ainda precisam de cuidado, consciência e reeducação. O estoicismo, quando bem compreendido, não ignora essa dimensão. Ele oferece estrutura para que você não seja governado por ela. Ele diz: em essência, sim, existe dor, mas a dor não precisa decidir o seu caráter. Talvez uma das imagens mais bonitas para entender isso seja de uma casa interna. Durante muito tempo, talvez sua casa tenha vivido com as portas abertas demais. Qualquer ruído entrava, qualquer opinião ecoava, qualquer rejeição bagunçava os móveis, qualquer contrariedade derrubava algo por dentro. Agora, essas 7 lições começam a devolver a arquitetura. A primeira ensinou que nem todo barulho merece sua abertura. A segunda ensinou que muitas vezes o ruído ganha força por causa do significado que você acrescenta. A terceira ensinou a criar um hall de entrada entre o impacto e a resposta. A quarta mostrou que nem todo movimento do lado de fora é sobre você. A quinta colocou portas, chaves e fronteiras. A sexta mostrou que você não precisa controlar a rua inteira para manter sua casa em ordem. E a sétima revelou que uma casa forte não é improvisada na tempestade. Ela é construída antes. Percebe como tudo começa a se encaixar? Não se trata de se blindar da vida. Trata-se de deixar de ser invadido por ela a cada minuto. E há ainda uma coisa essencial. Proteger sua paz não é um evento, é uma prática contínua. Haverá dias em que você reagirá melhor. Outros em que perceberá tarde demais. Haverá recaídas, haverá velhos padrões tentando voltar, haverá situações que tocarão pontos muito sensíveis. Não transforme isso em motivo para desistir. A paz madura não nasce da perfeição. Nasce do retorno. Você se perde e volta, reage e aprende, cai no excesso e recalibra. Esse movimento de retorno é sagrado, porque mostra que você já não quer mais viver como antes. Você já viu demais para fingir que não percebe. Já sentiu demais o custo da reatividade para romantizá-la. Já entendeu demais o valor da serenidade para troquelar por qualquer disputa pequena. E mesmo que ainda falhe, algo em você agora sabe o caminho de volta. Isso vale ouro, porque muita gente sofre sem saber por que sofre. Você começa a sofrer com consciência, e isso já é o começo da transformação. Talvez, no fundo, o que você sempre quis não fosse que o mundo finalmente parasse de incomodar. Talvez o que você sempre quis fosse não se sentir tão vulnerável a cada oscilação do mundo. E essa vulnerabilidade excessiva pode ser reduzida. Não pela ilusão de controle, não pela fuga, não pelo endurecimento, mas por presença, discernimento e treino. Treino para deixar passar o que não precisa entrar. Treino para questionar a narrativa automática. Treino para respirar antes de agir. Treino para não personalizar tudo. Treino para estabelecer limites. Treino para soltar o
que não depende de você. Treino para cultivar, no comum dos dias, um centro que não seja tão facilmente roubado. Esse é o caminho. Não é instantâneo, mas é profundamente libertador. Quando você começa a viver assim, uma transformação silenciosa acontece. As coisas continuam acontecendo, mas já não encontram em você a mesma superfície inflamável. A pessoa atravessada continua existindo, mas você já não se oferece como campo de batalha. O atraso continua vindo, mas já não arranca sua paz inteira. A crítica pode até doer, mas não define sua identidade. O silêncio do outro ainda incomoda, mas não vira sentença sobre seu valor. O imprevisto aparece, mas não destrói sua dignidade. Aos poucos, a vida para de parecer um conjunto de ataques pessoais e começa a se revelar como ela sempre foi. Uma corrente de acontecimentos mistos, alguns belos, outros difíceis, diante dos quais sua verdadeira tarefa é permanecer consciente. E isso traz uma sensação muito rara hoje em dia. A sensação de ter voltado para dentro de si. No fim, talvez a paz que você procura não esteja tão distante quanto parece. Talvez ela não esteja escondida numa mudança radical de vida, nem na ausência total de problemas, nem no comportamento ideal dos outros. Talvez ela esteja na decisão íntima de não se entregar mais tão facilmente, de não sair de si por qualquer coisa, de não permitir que cada pequena agitação do mundo tenha o poder de definir seu clima interno. Isso não acontece num único dia, mas pode começar hoje. Pode começar nesta próxima conversa, nesta próxima provocação, neste próximo silêncio desconfortável, neste próximo atraso, neste próximo impulso de responder na mesma moeda. Talvez, pela primeira vez, você consiga perceber o espaço entre a emoção e a escolha. E talvez nesse espaço, você encontre algo que há muito tempo vinha procurando, a sua própria autoridade interior. Então lembre-se disso quando o próximo gatilho chegar, porque ele vai chegar. Alguém dirá algo. Algo sairá do seu controle. Um comportamento alheio tocará uma ferida. Uma expectativa será quebrada. Um desconforto pedirá reação imediata. E nesse momento, em vez de se deixar levar como sempre, você poderá se perguntar: isso merece minha paz? O que de fato aconteceu? Sem a história que minha mente já começou a inventar? Eu preciso responder agora. Isso é realmente sobre mim? Onde preciso de limite? O que aqui depende de mim? E o que não depende? Como eu fortaleço minha mente para que isso não me arranque de mim mesmo? Essas perguntas são mais do que reflexões. Elas são ferramentas de liberdade. São portas de saída para quem cansou de viver emocionalmente capturado por tudo. E talvez seja exatamente isso que o estoicismo queira devolver a você. Não uma vida sem ruídos, mas uma alma menos disponível para o ruído. Não uma existência sem conflito, mas um coração menos escravizado pelo conflito. Não uma personalidade fria, mas uma presença firme. Não um afastamento da vida, mas uma forma mais elevada de habitá-la. Porque, no fundo, proteger sua paz não é se esconder do mundo, é se tornar grande o suficiente por dentro para que o mundo não o reduza a cada instante. E quando isso acontece, algo muito belo floresce. Você deixa de ser uma pessoa que apenas reage ao que vem. Você se torna alguém que escolhe como permanece, e essa escolha, repetida no silêncio dos dias, é o começo de uma vida mais leve, mais lúcida e muito mais sua.